Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao primeiro boletim aqui do canal dos Zadroski, o primeiro boletim que será dedicado ao Figueirense, já que nesse final de semana joga nesse domingo, dia 15 de junho. Mas antes, queria, claro, deixar aqui o parabéns, um dia atrasado, mas sempre importante parabenizar o clube Figueirense Futebol Clube, que fez 104 anos nesse último 12 de junho e sempre desejando aí melhoras, que retorne ao seu lugar a Série B e a Série A, a elite nacional do futsal. Passa por um momento difícil, mas claro, a torcida não desanima, está sempre apoiando e sendo importante para que o Figueirense siga em busca dessa caminhada, dessa retomada e do retorno à Série B para depois buscar um retorno à elite nacional. Então, os parabéns e muito sucesso tanto ao Figueirense quanto à sua torcida, que vem sendo um exemplo de torcedor que nunca abandona nem nos piores momentos do clube. Também queria elogiar a ação do Figueirense, em que abriu o treino nesse dia do aniversário aos torcedores, uma ação que eu sempre acho muito bacana, porque é legal o torcedor ter conhecimento de como a gente que trabalha na imprensa já tem o dia a dia, mas é legal também o torcedor ter o contato ali com a diretoria, a comissão técnica, os jogadores se preparando para uma partida importante como essa do Figueirense diante do Londrina lá no interior paranaense. Como eu disse, domingo, 15 de junho, 4h30 da tarde, Londrina e Figueirense pela nona rodada da Série C, esse que será o 16º jogo entre as duas equipes. Nos outros 15, são 4 vitórias alvinegras, 4 empates e 7 derrotas do Figueirense. Figueira que busca a sua segunda vitória lá no VGD, já que o Londrina voltou a atuar no seu estádio, atuava no Estádio do Café nos últimos 8 anos e voltou aí essa temporada para o VGD, onde é a sua casa e vem tendo também um bom público. O Londrina que também trocou de treinador, o Paysandu buscou o Claudinei Oliveira, que era o comandante do Tubarão, e eles anunciaram o Roger, que inclusive subiu ano passado como treinador com o Atlético da Série C para a Série B. Mas o foco, claro, aqui é no Figueirense, que viajou nessa sexta-feira, na parte da manhã e na parte da tarde fez um treino. Faz um treino também no sábado, onde encerra a sua preparação para o jogo diante do Londrina. Algumas dúvidas, algumas baixas e os retornos. Vamos lá então. Começando pelas baixas, o Flávio levou o terceiro amarelo, está suspenso, cumpre suspensão automática. E na questão do DM, o Breno, que se lesionou lá na primeira rodada com uma lesão de LCA, uma lesão muito séria, deve perder aí no mínimo a primeira fase da Série C. Se o Figueira consegue uma classificação ao quadrangular final, quem sabe pode contar com esse jogador que mostrou ser importante, apesar de poucas minutagens com a camiseta do Furacão. Já algumas dúvidas, o goleiro Igor Gabriel perdeu o jogo contra o Botafogo da Paraíba, em que o Figueira venceu por 1-0, ele que teve uma microlesão, mas está recuperado, está em Londrina sim, concentrando com o elenco alvinegro. Também o Rafinha Potiguar, que como alguns torcedores e a imprensa viu nesse treino aberto, acabou sentindo e saiu um pouco mais cedo, mas foi reavaliado e viajou junto à delegação do Figueira para o Paraná. Douglas Bacelar, um dos dois reforços dessa chamada janela do da Copa do Mundo de Clubes, né? Da Copa do Mundo de Clubes, isso, do Mundial de Clubes, viajou e também está relacionado, deve ficar no banco aí. Pode ser opção para o técnico Pintado durante a partida, mas ele deve iniciar no banco. Já o volante Ramon Vinícius não viajou, não deve ainda fazer a estreia, não irá fazer a sua estreia ainda nessa nona rodada da Série C. Com isso, o Figueirense tem um provável time com o Fabrício no gol, o Yuri na lateral direita, o Lucas Dias e o Liger de dupla de zaga e o Leonan na lateral esquerda. No meio-campo, o Johnny Douglas, o Rafinha Potiguar. Caso o Rafinha não tenha condições, deve ir o Roger Filipe, o improvisado ali como um volante, João Lucas e Nicolas, e no ataque Felipe Augusto e Marlisson, mais uma vez o técnico Pintado optando pelo atacante da camisa 11, deixando o Kaique Moreno no banco. Outra novidade também, que já ia passando batido mais, o Nathan Alves, inclusive cria da base do Furacão, que esteve emprestado, retornou de empréstimo e também está relacionado para esse jogo, deve iniciar a partida no banco de reservas. O Figueira que vai em busca da sua primeira vitória fora de casa nessa Série C e comenta aí para ajudar no nosso engajamento, o crescimento do canal, qual o seu palpite para esse jogo entre Londrina e Figueirense nesse domingo 4h30 da tarde. Lembrando que na segunda-feira, dia 16 de junho, a partir das 9 horas da noite, teremos aqui a primeira live de análise pós-jogo, analisando Londrina e Figueirense com um convidado mais do que especial, meu grande amigo e irmão Cláudio Caticarte, que esteve nos meus projetos aí trabalhando junto comigo, tanto na Best Sound quanto na Guarujá, e agora está aí no Grupo ND, um excelente profissional, uma grande contratação do Grupo ND, ele que tem coluna participando também do Clube da Bola e será o primeiro convidado para fazer a análise de um pós-jogo aqui no canal dos Zadroski. Então é isso, a gente se vê na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas da noite, ao vivo, trazendo tudo de Londrina e Figueirense. Até lá!